Vamos ficar de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, então, a gente vai entrar numa parte 2 da parte 1, né? A gente sempre fala isso, né? Essa primeira parte do catecismo a gente está esmiuçando o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então o credo, ele é dividido em 3 partes, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, foi. Tivemos as catequeses, então, relativas a Deus Pai. Agora entraremos na cristologia, as catequeses relativas a Deus Filho, né? Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia. Que é mais extenso, né, do que Deus Pai. E por fim teremos as catequeses do Deus Espírito Santo, dentro das quais está inserida as catequeses sobre a Igreja Católica, né? Mas hoje, então, a gente começa a estudar os mistérios relacionados a Jesus Cristo, os mistérios da união hipostática, né? Já falamos esse conceito belíssimo, né? Daquele que é uma pessoa com 2 naturezas, né? Me perdoem quem já pegou os conceitos, da gente repetir os conceitos, mas acho que é uma forma da gente fixar, né? Se a gente fala esses conceitos uma vez só, a gente não fixa. Então, às vezes, a repetição é uma técnica didática para que a gente fixe aquele conceito, né? E eu gosto de fazer essa distinção porque, às vezes, pode haver uma confusão, né? Quando eu penso em Deus Pai, né? Quando eu penso em Deus, quantas pessoas há em Deus? 3 pessoas e uma natureza, uma substância, né? Quando a gente fala natureza, a gente usa como sinônimo de substância. As 3 pessoas que há em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são cossubstanciais, homousios, né? São feitas da mesma coisa que é Espírito. Quando eu falo de Jesus Cristo, eu estou falando de uma pessoa, mas de 2 naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Então, Jesus Cristo, ele é o novo Adão, né? A gente acabou de vir de uma aula sobre a queda, falamos da queda dos anjos e da queda dos homens, e a gente restaura todas as coisas em Cristo. Aquilo que o homem foi criado para ser, Cristo o é. Embora Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, não seja criado, seja gerado. A gente já explicou a diferença disso. Mas Cristo é o modelo de homem, de ser humano. E nos inspiramos em Cristo para buscar ser este modelo. Não apenas pelo exemplo, como se enganou Pelágio, né? Já falamos aqui da heresia pelagiana, mas também através das graças conquistadas pelos méritos da sua paixão, morte e ressurreição. Mas o fato é que Cristo é o exemplo de ser intermediário, né? Vamos falar disso um pouco hoje, né? O exemplo de ser intermediário, não que eu digo como os arianos, né? Que Cristo está abaixo do Pai, mas como aquele que tem natureza material e natureza espiritual, né? Como nós, homens, né? Nós nos distinguimos do resto, né? A gente teve a aula da queda, mas antes da aula de queda teve uma aula ali da criação,
das coisas visíveis e invisíveis, né? Então falamos da criação das coisas invisíveis, né? Onde exemplificamos os anjos, né? As realidades invisíveis, elas não estão aqui neste mundo, né? Elas transcendem este mundo, embora este mundo não esteja totalmente a par delas, né? As realidades invisíveis atuam aqui, né? Mas enquanto o resto da criação visível, as plantas, os minerais e os demais animais, são dotados apenas de matéria, né? O Pedro falou bastante disso 2 aulas atrás, né? O ser humano, ele tem algo que é material e é algo que é espiritual. E este conceito é importante quando eu vou estudar a cristologia, né? Por ter essas duas naturezas, uma natureza humana, material, e uma natureza divina, espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo é o pontífice por excelência, né? Então, quando a gente fala essa palavra, né, pontífice, né, a gente costuma tratar o Santo Padre, o Papa, com o tratamento sumo pontífice, né? O que significa pontífice? Pontífice é aquele que faz a ponte entre essas duas realidades, né, aparentemente tão distantes, as realidades visíveis e invisíveis, as realidades do céu e da terra, né? Então, o pontífice é a ponte que une estas duas realidades, né? E Jesus Cristo é o pontífice por excelência, né? Ele une céu e terra, né? Ele não só nos devolve aquilo que perdemos pela nossa queda, né? E o tempo pascal é muito propício para se falar disso, né? O Pedro falou disso, né, na aula passada da queda, né? Quando os nossos primeiros pais, né, antes da queda, eles não viviam no paraíso, aquele paraíso que nós, aqueles que serão os escolhidos, né, que ganharão os céus, viverão vendo Deus face a face. Quando falamos o paraíso onde Adão e Eva viviam antes do pecado, falamos de algo menor do que o paraíso onde estão os santos. E onde, se Deus quiser, também nós iremos, né, depois desta vida. Por quê? Porque lá vemos Deus face a face. Adão e Eva não viam Deus face a face desta forma como São Paulo descreve nas suas cartas, né? Na carta aos Coríntios, né? Que o Renato Russo transcreveu lá naquela música Monte Castelo, né? Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, né? Quando vemos Deus face a face, nosso amor está na plenitude e não podemos mais pecar, né? As delícias de Deus são de tal forma maiores que não optamos mais pelo pecado, né? Então, quando vemos Deus face a face, as coisas um pouco se cristalizam, né? E se encerram as lutas, né? As lutas são próprias deste momento aqui, né? Já falamos disso. Essa igreja da terra, nós chamamos ela de igreja militante, porque é a igreja que luta. Luta por quê? Luta para desenvolver o amor. Luta para aprender a amar, para aprender a devolver a Deus aquele amor que Deus deu primeiro, né? Quando estivermos no céu, na igreja triunfante, aquela que venceu a luta, de novo citando São Paulo, né? Venci o bom combate, guardei a fé, fui até o fim, né? Então, não iremos mais lutar, né? Teremos a visão beatífica, a visão de Deus face a face, e gozaremos, né, das suas maravilhas por toda a eternidade, né? Então, quem faz a ponte entre essas duas realidades é Cristo. O Santo Padre, como um representante, né, como um vigário de Cristo na Terra, também recebe essa expressão, né, mas não de uma forma tão magnânima como nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. É que o Santo Padre, ele é o vigário de Cristo, né? Santo Agostinho descreve a igreja como sendo parte do Cristo total, né? Essa imagem, né, que também foi descrita por São Paulo, mas que Santo Agostinho desenvolveu, né, da igreja e Cristo como sendo um só, né? Este corpo místico onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, né? E como parte do Cristo total e representante da igreja no Cristo total, o Sumo Pontífice também recebe essa expressão.
Essa questão de uma pessoa com duas naturezas é importante para entendermos a nossa salvação. E isso também foi causa de heresia no passado, né? Existe um teólogo da Idade Antiga, chamado Néstor, né, que falava da heresia nestoriana, né, ganhou o nome dele, heresia nestoriana. O que consiste a heresia nestoriana? Entender Jesus Cristo como sendo duas pessoas. Eu tenho o Jesus Cristo, que é Deus, e eu tenho uma outra pessoa, que é o Jesus Cristo, que é homem. Néstor não conseguia ver essas duas pessoas fundidas numa só, né? E se vocês repararem, né, a heresia nestoriana ainda tem ecos hoje em dia, né? Quando você conversa, por exemplo, com um protestante, você vê que às vezes o protestante tem um quê nestoriano, né? Por exemplo, às vezes o protestante ele não gosta da expressão Maria, mãe de Deus, né? Mas espera aí, Maria, mãe de Deus? Maria, mãe de Jesus, né? E não mãe de Deus, né? Porque Deus veio antes. E o que temos aqui, né, esse é o primeiro dogma mariano até, né? A gente vai entrar, depois da cristologia, vamos entrar na mariologia, falaremos dos 5 dogmas marianos, mas o primeiro dogma é esse que a gente, inclusive, festeja no dia 1º de janeiro, né, a festa de Maria, Mãe de Deus. E este dogma é um dogma mais cristológico do que um dogma mariano, se você for parar para pensar, né? E por que um dogma cristológico? Porque significa exatamente em pensar em Jesus como sendo uma pessoa apenas, né? Jesus é Deus, né? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus com a mesma dignidade que o Espírito Santo e que Deus Pai, né? São consubstanciais. Então, não nego que Jesus é Deus, né? E Jesus, ao mesmo tempo, é filho de Maria. Então, se Jesus é Deus e Jesus é filho de Maria, sendo Jesus uma só pessoa, a gente chega ao dogma mariano, o primeiro é dogma mariano de Maria, mãe de Deus, né? A Theotokon. Existe uma outra heresia que vai no outro extremo, né? Que é a heresia monofisista, né? Qual que é o outro extremo? Então, para a heresia nestoriana, são duas pessoas, duas naturezas. Para a heresia monofisista, só uma pessoa e apenas uma natureza, porque segundo a concepção da heresia monofisista, a natureza divina de Jesus é tão superior à sua natureza humana, que a natureza humana meio que se dilui na natureza divina. Ela fica ali dispersa na natureza divina, e a natureza divina, por ser superior, prepondera em relação à natureza humana. Problema dessas duas heresias, né? Como eu falei, Pelágio dizia que Cristo veio nos salvar através do exemplo, né? O Pelágio dizendo que Cristo, sendo o novo Adão, o homem perfeito, ele veio para dar exemplo de como um homem deve ser, né? Mas qualquer um que vive a sua luta interior sabe que só pelo exemplo a gente não consegue, né? Se for só baseado no exemplo, só baseado na boa vontade, né, não conseguiremos chegar à santidade. Precisamos de algo mais, esse algo mais chamado graça, né? E Santo Agostinho, no seu tempo, combateu muito a heresia pelagiana, né? A ponto de as frases de Santo Agostinho ficaram muito famosas, né? Ele tinha frases excelentes, e uma das frases é tudo é graça, né? Então, tudo aquilo que você faz de ruim, você faz por você mesmo. Tudo aquilo que você faz de bom, você só faz porque a graça te impele a fazer essas coisas de bom. Sem a graça, estaríamos perdidos. Sem a graça, não seríamos capazes de fazer nada de bom, né? A graça é o que nos move, é o que move o nosso coração ao bem. Por isso que é o erro da heresia pelagiana, né? Cristo nos salva principalmente pela graça, né? E não pelo exemplo, né? Então, voltando ao que eu estava falando antes, problema da heresia nestoriana e da heresia monofisista. Pela heresia nestoriana, Cristo nos salvou pela graça, e a grande fonte desta graça foi sua paixão, morte e ressurreição. Até aí tudo bem, né? Através dos méritos da sua paixão, morte e ressurreição, Cristo nos conquistou o perdão dos nossos pecados e a filiação divina. Pergunto a vocês, se Cristo tem duas pessoas, uma divina e uma humana, quem foi a pessoa que morreu na cruz? A divina ou a humana? A humana, né? É natural de pensar, bom, se tem uma pessoa aqui que é divina e se Deus é imortal,
E se eu tenho uma pessoa que é humana e os homens são mortais, é natural pensar que, se um dos dois morreu, morreu a pessoa humana. Portanto, foi a pessoa humana que se deu na paixão, na morte e na ressurreição. Então não ganhamos méritos. Porque os méritos estarem exatamente em quem foi oferecido a Deus foi uma pessoa divina. Os méritos da paixão, morte e ressurreição, que o holocausto foi dado por uma pessoa que é o Deus que está sendo dado, né? E aí todos os outros sacrifícios são nada. É o próprio Deus que está sendo oferecido em holocausto. Portanto, se foi a pessoa humana que ali foi dada em sacrifício, não teríamos conquistado o perdão dos nossos pecados, né? Não haveria o mérito. O mérito está exatamente em ter sido dado à pessoa divina em holocausto ofertado a Deus. Então, esse é um problema da heresia nestoriana. Pela heresia nestoriana, não teríamos sido salvos. E no outro contrário, a heresia monofisista, ok, então eu tenho só uma pessoa e só uma natureza, né? Então, esta pessoa que foi oferecida na cruz em sacrifício foi a pessoa divina, né? A heresia monofisista só tem uma. E só tem uma mesmo, tá? A ideia católica é que é só uma pessoa. Mas só tem uma natureza, que é a natureza divina. A natureza humana meio que se perdeu, ficou diluída. De novo, perdemos o mérito, né? O mérito está exatamente... Foi um homem que deu em sacrifício a pessoa divina. Não haveria ressuscitação também, né? Na verdade, eu não sei, porque seria meio esquisito, né? Então, se é uma pessoa com só a natureza divina, foi a pessoa com a natureza divina que morreu, né? Essa pessoa que é mortal, mas é uma outra forma de se enxergar, né? Mas a questão é que o mérito da coisa está que, ao mesmo tempo que foi Deus que se deu em sacrifício, foi um homem que se deu em sacrifício. Então, o homem tem mérito, e tem mérito porque também é Deus, né? É necessário que haja as duas naturezas ali para que haja o mérito que vai nos salvar. Se você tira uma das naturezas, né? Assim como eu perguntei para Néstor, né? Quem foi que morreu? Foi a pessoa humana. Qual é a natureza que sobrou? A natureza divina. É evidente que ela é superior à natureza humana, né? Então, se não tem a natureza humana mais ali, se essa natureza humana se diluiu e se perdeu, né? Como uma gota no meio de um oceano, também não há mérito humano. O mérito da paixão é porque, sim, é um verdadeiro homem, né? E sim, é um verdadeiro Deus. Por isso, né, quando fazemos a bênção do Santíssimo, né, no texto litúrgico, né, quem já acompanhou uma bênção com o Santíssimo, né, a gente fala, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E também no nosso credo falamos isso, né? Deus de Deus, luz da luz, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem ali. Jesus tem essas duas naturezas. Feita essa introdução um pouco extensa, né? Vamos ao nosso catecismo, no parágrafo 422. Então, entramos no capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, né? A boa nova, Deus enviou o seu Filho. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial, né? Então vai haver essa questão, essa oposição, né, da estar sob a lei, né? O que significa estar sob a lei, né? Com Moisés foi dada a lei no Antigo Testamento, né? E Santo Agostinho explica, né, para que foi dada a lei, né? Existem várias explicações para a lei ter sido dada. Para mostrar ao homem o seu pecado. Por quê? Nós dizemos já desde o começo que a lei natural, ela está inscrita nos nossos corações, né? De certa forma. Então, a maior parte dos aspectos da moral, eles são naturais e eu alcanço eles com uma boa consciência. Eu não preciso de grandes argumentos para convencer qualquer um que você está passando na rua, vê uma criancinha passando, você pegar um martelo e dar na cabeça da criancinha, isso é algo grotesco, é algo extremamente imoral, né? A gente está aí nessas semanas passadas, né, esse incidente que teve com essa criança aí, que escandalizou a todos, né? Por que isso nos dói tanto no nosso coração? Por que isso nos é hediondo? Porque é algo extremamente imoral, a gente já carrega isso no nosso coração, de ver que certas coisas são imorais, né? Problema, o homem com sua natureza ferida pelo pecado original se perdeu,
embora tivesse a moral natural inscrita nos seus corações, né, fechou os seus corações, endureceu os corações, de forma que foi necessário naquele momento que fosse explicitado. Meu filho, você não entende que isso aqui é errado? Então tá, ó, quer que eu desenhe para você? Eu vou desenhar aqui, ó, as tábuas da lei, vou deixar aqui por escrito, né? Percebam, né, que a lei escrita, né, ela jamais substitui, né, a lei, porque a lei é natural. A lei escrita é um recurso pedagógico, talvez eu possa dizer assim, para deixar ainda mais explícito: olha, não fazer isso daqui é pecado, porque estávamos precisando disso, né? A gente já citou São Tomás de Aquino aqui, né, que na sua Suma Teológica, quando perguntado, né, é necessária a lei? Né? E ele responde: bom, se todos buscassem a virtude, conselhos paternos eram suficientes. Como nem todos buscam a virtude, o rigor da lei se faz necessário, né? Quando estamos perdidos, a lei é uma referência, né? Mas Santo Agostinho, na sua regra de vida, ele cita, né, para o Novo Testamento: já não sois mais escravos sob a lei. E nosso Senhor Jesus Cristo fala: já não sois mais servos, mas sois amigos. Eu vos chamo amigos, né? Então, o Novo Testamento, ele está acima da lei. Não que a lei é desnecessária, a lei, ele fala, né, no Sermão da Montanha: eu não vim apagar nenhum pingo de i da lei, né? Apenas o amor está acima da lei. Cumprir a lei é o mínimo, para não cairmos em pecado, mas somos chamados ao máximo, que é o amor. E Santo Agostinho, de novo, vai dizer: ama e faz o que quiseres. Se amares, não irás transgredir a lei, né? Então, apenas não cometer os pecados é um mínimo. E eu convido vocês: não voem voos de galinhas, né? Voem o voo das águias, alcancem horizontes distantes, né, que está no amor. Apenas cumprir a lei é pouco para a magnanimidade de quem se é filho de Deus, e conseguimos isso no Novo Testamento com a vinda de Cristo, né? Nos tornamos filhos de Deus e passamos a estar acima da lei, não nesse sentido tirano de que a lei não se aplica a mim, né? Mas que, se eu estou preocupado em amar, eu não me preocuparei com as leis, né? Se eu amo o meu irmão, no exemplo grosseiro que eu dei do martelo, eu não vou dar uma martelada na cabeça do meu irmão, não vou roubá-lo, não irei mentir para ele, não irei desejar sua mulher, não irei cobiçar as suas coisas. Então, o amor, de certa forma, quando o amor é reto, né, porque se o amor não é reto, ele não é amor, ele substitui a lei com vantagens. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo de Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto, crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, filho de quem nada, o imperador Tibério, filho... O que é que o catecismo está dizendo aqui, gente? Que a vinda de Cristo é um fenômeno histórico, né? E tanto as tradições como as escrituras, elas nos dão detalhes da vinda de Cristo para reforçar que isto não é algo simbólico que acreditamos, isso é um fato histórico, né? O quê? Uma pessoa que tinha nome, Jesus, não sei se eu posso dizer que de Nazaré era sobrenome, né? De Nazaré, que ele viveu em Nazaré, mas chamamos assim. Tampouco o sobrenome dele era Cristo, tá? E é o próximo ponto, ele vai falar o que significa Cristo, ungido, né? Mas ele dá um nome completo, que Jesus de Nazaré, né? Nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para reminiscer sobre a lei. Lá aonde? Em Belém. Quando? No tempo de Herodes Magno. Quem era o imperador na época? César Augusto. O que ele fazia? Era carpinteiro de profissão, né? Ele dá detalhes históricos, né? Acho que isso está em São Lucas, né? São Lucas, ele é muito... No Evangelho de São Lucas, ele é muito detalhista e descritivo nessa questão dos detalhes históricos, né? Para certificar que isso daqui é um acontecimento histórico. Isso é muito importante, porque isso nos separa de outras religiões, isso nos separa de outras filosofias, isso nos separa das ideologias, né? Porque enquanto muitas ideologias estão buscando algo utópico,
A nossa religião crê em algo que já aconteceu na história. A religião cristã acredita em um acontecimento histórico. Que acontecimento é esse? Deus se fez homem e habitou entre nós, e viveu entre nós. E vive, né? Dizemos aí essa música que a gente canta no tempo pascal, né? Porque ele vive, né? Está presente na sua igreja, está presente no nosso interior, nós que somos batizados, né? E isso já aconteceu. O reino de Deus já está entre nós, né? Então nós acreditamos num acontecimento histórico e não em algo utópico, né? É algo que já existe. Ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, essa questão da vinda, né? Esse primeiro ponto aí que o Pedro colocou para a gente, né? De Mateus 1, é a anunciação, né? E coloca isso como um acontecimento histórico, né? E como nasceu Jesus Cristo? Maria, sua mãe, estava desposada com José, antes coabitar, e aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. E aí tem várias... a gente está num ano que convém que a gente estude mais São José, né? A igreja dedicou esse ano a São José, né? E muitos teólogos se questionaram aí por que São José resolveu secretamente deixá-la, né? E acho que a primeira coisa que vem na cabeça, mas é um conceito errado, né? E São José achou que Maria estava tendo um caso, né? Fora, né? Ela engravidou e esse conceito é errado, né? A tradição nos canta, olha, São José era justo. São José conhecia Maria, sabia de suas virtudes. Ele não pensaria isso de Nossa Senhora, né? A tradição conta que provavelmente São José optou por deixá-la em seguida porque ele não se sentiu digno, né? de estar ao lado daquela que seria a mãe do Senhor, né? E ele recebe essa mensagem do anjo, né, em sonho, né, para encorajá-lo a se manter com Maria. Isso faz um paralelo, né? O São José do Novo Testamento ele tem um paralelo com o São José do Antigo Testamento. Ele recebe o anjo em sonhos, né, diz essas coisas para ele, depois vai dizer, o anjo em sonho vai dizer para ele para pegar o menino e levar ele para o Egito, porque Herodes quer matá-lo, né? E a gente lembra do José do Antigo Testamento, que também tinha lá umas relações com os sonhos, né, que decifrava os sonhos do faraó, e que também ia para o Egito, né? Esse José foi para o Egito e o outro José também foi para o Egito. Existe esse paralelo, né, entre o José do Antigo Testamento e São José do Novo Testamento. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, né, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus, né? Sem que eles tivessem tido relações. Movido pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Foi a profissão de fé de São Pedro, confessada por São Pedro, que Cristo construiu sua igreja. Então, São Pedro é o primeiro a professar isso, né? E São Pedro é o primeiro Papa, né? Há quem diga que isso seria o princípio da infalibilidade papal, embora a maior parte dos autores não concorde muito com isso, porque os sacramentos vieram depois, a infalibilidade papal veio depois. Pedro se tornou Papa depois, e não nesse momento. Mas o que temos aqui já é uma revelação divina direto para Pedro, né? Cristo fala, você disse isso não pela carne, mas porque o Espírito Santo revelou para si, né? Então isso é importante a gente ter esse conceito, né? Porque sempre quando vem um dogma, quando um Papa decreta um dogma por uma bula papal, uma constituição dogmática, né? Não é o Papa que está dizendo aquilo, é o Espírito Santo que o revela, né? Então, às vezes as pessoas digam assim, mas o Papa poderia já... Oi?
Sim, que foi feito pelo homem, que ele poderia fazer essas coisas da cabeça dele, né? E não é assim, né? Um dogma é uma coisa que é extremamente estudada, em geral se chama um concílio para estudar aquele tema, se colocar aquilo em oração, né? E depois de muito esforço, olha, isso aqui é uma verdade de fé, né? Por exemplo, a questão da Assunção de Maria, né? Então isso não é uma coisa que vem da cabeça do Papa, né? E muitas coisas na igreja, não só os dogmas são assim também, né? Um amigo meu foi convidado para uma discussão, né, a respeito de um material a ser dado nas paróquias sobre esse tema da ideologia de gênero, né? E ele me chamou a atenção a seriedade como se dá isso, né? Chamaram-se especialistas no assunto do mundo inteiro para se reunir, para, olha, esse aqui foi o material escrito que foi proposto, todo mundo opina naquilo, não ficou bom, faz uma nova discussão, né? As coisas na igreja não são feitas assim, né? Da noite para o dia, eu tenho que fazer aqui um documento, liberar para os fiéis, né? Se coloca muito trabalho e muita oração em cima dessas coisas, né? Enfim, estou fugindo do assunto. Cristo é o centro da catequese. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza, né? Então, catequizar é levar as pessoas a um encontro com Cristo. E isso não é uma função só do Pedro e do Renato, do Frei João, Frei Francisco, Frei Edson, Frei Henrique e... Frei Nicolás. Essa função é uma função de todos nós, né? Todos nós somos chamados a levar Cristo para os demais, né? A religião católica, ela é uma religião proselitista por natureza. E não proselitista nesta forma pejorativa que essa palavra adquiriu nos últimos tempos, né, como algo negativo que impõe algo a alguém. Proselitista porque o encontro com Cristo é aquilo que melhor aconteceu nas nossas vidas. O encontro com Cristo é algo que transforma as nossas vidas, que dá um novo sentido, arrisco dizer um único sentido para nossas vidas, né? Sem Cristo, perde-se o sentido. Sem Cristo, tudo volta ao pó, né? Nada tem sentido, né? Para que viver sem Cristo? Para tudo acabar? Para voltarmos ao pó? Né? Cristo dá um sabor diferente nas nossas vidas. E não só lá, depois da nossa morte, né, na vida eterna, vendo Deus face a face, mas já aqui neste mundo, a nossa vida ganha um novo sabor quando temos esse encontro por Cristo, né? Somos mais alegres, passamos a fazer a coisa com outro propósito, né? Somos melhores, né? E como a gente encontra algo que é muito bom para a gente, é natural que a gente queira dividir esse algo com aqueles que amamos, né? Daí esta missão de levar este evangelho. O que significa levar o evangelho? Levar a Cristo para as pessoas. Levar as pessoas a terem também o seu encontro com Cristo, né? Todos nós somos chamados a isso, né? E isto é catequizar, né? Dar a conhecer a Cristo para os demais, né? Já falei, né? Não como chegar... Bom, pode até ser que o Espírito Santo te inspire a isso um dia, você chegar no BRT com a Bíblia na mão para falar de Cristo, mas normalmente isso não funciona muito bem, né? Fale de Cristo através da amizade, né? Através da intimidade, né? Conquistando a amizade dos nossos amigos, amando os nossos amigos, querendo o seu bem, né? Quando queremos muito bem e aumentamos a intimidade com os nossos amigos, é natural que surjam confidências nessas amizades, né? A pessoa vai trazer os problemas para você, né? E nesse momento cabe falar um pouco de Cristo, né? Porque Cristo é a solução para todos os nossos problemas, né? Quando temos Cristo em perspectiva, né, a gente passa a enxergar que, bom, se não todos, eu diria que 90% a 95% dos nossos problemas não são problemas de fato, são apenas a vida acontecendo, né? E sem essa visão cristológica, temos a pensar como problemas coisas que não são problemas, são a vida acontecendo e que não são um problema maior. Quando encontramos Cristo, né, aprendemos com Ele que não devemos temer os inimigos que só podem
destruir os nossos corpos e nada podem fazer com as nossas almas, né? Mas antes que temamos os inimigos que podem destruir as nossas almas, né? As coisas ganham perspectiva, né? E vemos que muitas vezes os problemas que tanto lamentávamos não são problemas de fato, né? Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas uma coisa que às vezes me incomoda às vezes a paróquia é desorganizada, acho que todos somos, né? E às vezes tem um evento desse de festa, eu sirvo na música também, né? Alguém chama, Renato, você pode servir na música na solenidade e tal? Eu chego lá e alguma outra pessoa falou com outro músico. Aí o músico chegou lá, ele fica de cara feia, assim, não acredito, me chamaram e já tem você. Amigo, o mais importante não é o que a gente está fazendo aqui no cantinho na música, o mais importante é o que está ali no altar, cara, né? Não tem que ficar de cara feia, você está aqui que veja o sacrifício de Cristo ali na cruz que se deu, se alegre. É uma coisa tão pequena você ficar chateado por conta disso, né? Eu já vi isso acontecer aqui na paróquia várias vezes, né? E outras paróquias também, né? Quero dizer, não estou fazer fofoca de ninguém, não vou citar nome, apenas é colocar que muitos dos problemas que às vezes nos afligem, que nos deixam irritados e chateados, não são problemas, são coisas pequenas, né? Muitas vezes são a vida acontecendo, né? Mesmo as dificuldades, nossa, eu tenho um problema na casa, estou indo para o quarto filho, e o meu problema é que eu não consigo dormir, né? As crianças, isso não é um problema, né? Às vezes, exatamente, pode ser uma solução, né? Quando eu chego na missa, né, e ofereço junto do ofertório o meu cansaço, às vezes uma noite que eu passei mal dormido, né? Francisco acordou para mamar, e depois o Tiago que fez xixi na cama, e depois quando eu achei que ia dormir, foi um paciente que me ligou tendo falta de ar de madrugada. Puxa, não dormi nada nessa noite, né? É um problema? Não, pode ser uma solução, porque, senhor, você também passou a noite em claro ali no Getsemane, né? Olha, essa noite que eu passei ali, vou oferecer para você, né? Coloco isso ali junto do sacrifício de Cristo, né? Como a gente falava agora há pouco, né? Talvez isoladamente, né? Uma noite insônia do Renato não tenha valor nenhum para Deus, né? Uma bobeirazinha, né? Mas se eu coloco ela junto com o sacrifício de Cristo no ofertório, passa a ter um valor infinito. Passa a ter vai tudo no mesmo balaio, né? O sacrifício de Cristo é o presente, mas o meu sacrifício é a fitazinha do embrulho do presente, né? E vai junto, né? Passa a ter um mérito. Isso não é um grande problema, né? Existem coisas que são problemas de fato, né? Mas isso não é, né? Então, ter um encontro com Cristo nos dá perspectiva, nos torna mais felizes, né? Nos torna menos ranzinzas, menos chatos. É algo que a gente deve levar para as pessoas, sim. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva, né? Yeshua. Né? Então, o nome de Jesus, ele vai falar um pouco do nome de Jesus aqui, né? O nome de Jesus tem poder, né? Isso não é só uma frase de para-choque de caminhão, né? Essa frase é real, né? A gente fala, né? A gente já falou isso lá em Moisés, né? Quando Moisés fala com Deus como quem fala com um amigo, né? Tem aquele diálogo com Deus ali na sarça ardente que não se consumia, e ele pede, né, um nome, e ele fala esse nome, que não é nome, a gente já falou isso em aulas passadas, né? Javé, eu sou, né? Então, do Javé, se chega a essa sílaba, o Iê, eu não sei, não tenho grandes conhecimentos em gramática hebraica, né? Mas parece que no hebraico a vogal, ela não tem necessariamente o som daquela vogal, então você pode falar Iê, Iô, Iá, enfim. O Iê do Jesus seria uma referência ao Jeová, né? A Deus, né? Ele tem o nome de Deus dentro dele, né? E o Shuá seria salva, né? A função é Deus que salva, né? O Emanuel, Deus conosco, o Yeshua, Deus salva, né? Então, no seu nome está aqui presente a sua função, né? Para que ele veio ao mundo, né? Não para nos julgar, mas para nos salvar, né? Para nos redimir, né? Como um ato de misericórdia do Pai que nos quis ter com ele de novo, né? Deus salva. E quando a gente diz essa palavra tem poder, porque realmente tem, né? É mais comum no Oriente, menos no Ocidente, né? Mas alguns santos do Oriente se fizeram santos, né? Falando o nome de Jesus, né? Falavam dessa oração meditativa, oração da respiração, né? Outras religiões não cristãs, né, do Oriente têm essa relação da respiração com práticas religiosas, né? Mas mesmo nos católicos do Oriente você vê isso, né? Jesus,
Deus, né? Tem essa prática às vezes, né, de fazer uma oração super simples que consiste simplesmente em ficar repetindo o nome de Jesus, e enquanto se repete o nome de Jesus, se medita nos mistérios da pessoa de Jesus, que é Deus e que é homem, que nos ama e que nos salvou. E alguns santos conseguiram chegar à santidade através desta prática de oração, né? O último bloco do catecismo vai ser um bloco dedicado à oração. A gente vai falar de oração. Em especial, a gente vai falar bastante da oração do Pai Nosso, que é a oração mais perfeita que tem, né? É claro, foi a oração dada pelo próprio Cristo. Agora, acho que desde já vale a pena, de vez em quando, falar alguma coisa de técnica de oração, né? E acho que o ponto é que não existe uma técnica de oração perfeita, né? Que faça esta técnica de oração. Cada um vai achar a sua técnica de oração, né? Como a minha oração vai ser mais frutífera, né? Isso é importante a gente aprender desde já. A oração é muito importante. Santa Teresa costumava dizer, né? Aquele que reza se salva. Aquele que não reza, este não precisa de diabo que o tente, né? São José Maria Escrivá dizia: santo sem oração, estranha santidade. Então, você não vê um santo que não reza. É preciso aprender a rezar, né? E faz parte do nosso crescimento como cristãos que aprendamos a rezar bem. E aí cada um vai ver a melhor forma, né? Desde escolher o momento do dia para rezar, vai ter um momento do dia que a sua oração vai ser mais frutífera do que em outro, né? Então, isso envolve o recolhimento do ambiente onde que você está, né? E existem essas técnicas, né? Que daí é um pouco pessoal, né? Tem muita gente que gosta de rezar tendo um livro em punho, né? Para tirar aquele livro Inspirações para levar para a meditação, né? Eu vou ler aqui para mim uma passagem bíblica, né? Essa oração tão difundida entre os santos, da Lectio Divina, né? E vou meditar, né? Mastigar aquela passagem bíblica para tirar conhecimento dali, mas oração não é apenas tirar conhecimento. Oração é importante que tenha diálogo, né? A oração é um diálogo entre você e Deus, né? Você pode fazer esse diálogo entre você e qualquer uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós estamos numa aula de Cristologia, né? É muito apropriado o diálogo com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque é homem como você, exceto no pecado, né? Então vai estar disponível para te ouvir, né? Te espera no sacrário o tempo inteiro, né? Então tenha em mente que oração é diálogo. Vão ter orações que você vai falar mais, porque seu coração está aflito, quer fazer súplicas, quer fazer algum pedido, ou está agradecido, quer fazer ações de graças, né? Vão ter orações que você vai estar mais seco e não vai falar tanto e vai ouvir mais, né? E às vezes Deus fala na Escritura, né? Ouvir, ou num livro espiritual bom, né? Ou repetindo uma oração, né? Alguns santos também repetiam continuamente a oração do Pai Nosso. E no Oriente havia essa prática que eu falava de simplesmente repetir o nome de Jesus. Muitos santos morreram, qual é o nome de Jesus na boca, né? A última palavra que foi Jesus, né? E muitos exorcistas usam o nome de Jesus nos seus atos de exorcismo, né? O nome de Jesus tem poder. Não é apenas um nome, né? Ele tem uma força em si. Na história da salvação, Deus não se contentou em liberar Israel da casa da escravidão, fazendo sair do Egito. Salva-o também do seu pecado, né? Então, no Antigo Testamento, como que ele salva do pecado? Como é que Moisés, ele tirou do Egito, livrou da escravidão e salvou do pecado dando a lei, né? Na saída do Egito, a gente tem desde a libertação da escravidão do faraó, mas também a libertação do pecado, né, que é o sentido alegórico disso, ali no Antigo Testamento, através da lei, que foi dada. Como você vai fugir do pecado? Siga a lei. Não estamos no Antigo Testamento, né? O nosso mandato é mais forte, ame, é o amor, né? Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus nos ensina. Salvou também do pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo, né? Então é aquela questão que escandalizava os fariseus. Quando Jesus vira para o paralítico e diz: meu filho, alegrai-vos, seus pecados te são perdoados. Os fariseus: pô, mas peraí. Como assim? Se um pecado é uma ofensa contra Deus, né, e isso a gente tem que ter em mente, que a grande malícia do pecado está exatamente aí, né?
Quando eu dei o exemplo aí desse cara que matou a criancinha aí, o filho, por mais que seja, nossa, foi uma grande ofensa contra aquele inocente, aquela criancinha, né? Ofensa maior ainda foi o que ele fez contra Deus, né? A maior ofensa do pecado está contra Deus, né? Mesmo aquela criancinha, né, inocente, mas não totalmente inocente, já é ferida pelo pecado. Não estou querendo diminuir a criancinha, pelo amor de Deus, mas apenas ressaltar que a ofensa a Deus é sempre maior no pecado. A pior parte de cada pecado que cometemos está na ofensa a Deus, né, e não apenas na ofensa a um outro homem, né, quando pecamos ofendendo um outro homem. Portanto, se é uma ofensa a Deus, né, é Deus quem pode perdoar. Se o meu pecado fosse eu sair com a mulher do meu vizinho, né, e meu vizinho me perdoou, está tudo certo? Não, né? Deus também tem que me perdoar. Foi uma ofensa contra o meu vizinho? Sem dúvida que foi. Foi uma ofensa contra a minha esposa? Claro, ela também tem que me perdoar, mas foi uma ofensa ainda maior contra Deus. A boa parte, né, disso tudo aqui para nós católicos, né, Deus sempre está ali para nos perdoar. Pode ser que o teu vizinho não te perdoe. Pode ser que a tua esposa não te perdoe. Deus vai estar sempre de braços abertos para te perdoar, né? E vai estar te esperando ali da varanda, né, como o pai do filho pródigo, né? E ao te ver lá longe, vai vir correndo para te abraçar e te perdoar. Que percamos o medo da confissão quando temos em mente um Deus tão amoroso, assim, que nos quer também, está doido para nos perdoar. Porque sabe que quando nos perdoa, nós recuperamos a vida. Eu dei o exemplo de Lázaro, né? Que Cristo chorou quando Lázaro estava no túmulo, né? Lázaro, vem para fora, né? Cristo também chora quando nós morremos pelo pecado, morremos para a vida eterna, né? E é claro que Ele está doido para que a gente recupere a nossa vida nos perdoando, ali ansiando pela nossa procura ao sacramento da confissão, que deve ser buscado preferencialmente o ano todo, não apenas na quaresma e no tempo do advento. Quando? De imediato, quando você percebeu que você está em pecado mortal, né? Se você não está em pecado mortal, é bom ter a procura da confissão com alguma regularidade. Mensalmente, né? Tem gente que confessa semanalmente, né? Porque há uma graça no sacramento que a gente vai entrar depois no bloco dos sacramentos, vamos falar disso. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação, e a partir de agora pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, né? Então, de novo, isso muda o Antigo Testamento, né? Cristo levou o Antigo Testamento à perfeição. Então, enquanto no Antigo Testamento o nome Javé só era pronunciado pelo sacerdote uma vez no ano, né? Havia todo esse zelo em evitar a pronúncia do nome, né? Uma vez que o próprio Cristo já fez esse nome como pessoa e já deu esse mandato divino, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, né? E já falamos, né, o que consiste em pregar o Evangelho? Levar o nome de Jesus às pessoas, né? O mandato é exatamente neste sentido. Então a coisa já mudou, porque já não se trata mais de um ídolo, né, que era o problema de eu falar desse nome antes e construir um ídolo não sendo Deus o Deus verdadeiro. Agora já não é mais o ídolo, o próprio Deus se fez pessoa. E quem vai dizer que aquela pessoa que o Deus se fez era um ídolo? Não, é o próprio Deus, né? Não é ídolo. Então já se deu a conhecer e podemos levá-lo aos demais, sem correr pecado de idolatria, porque ele já se fez homem, já esteve entre nós e está entre nós. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de agora é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome acima de todo nome. Os espíritos maus temem seu nome, né? O que a gente falava agora da questão dos exorcismos, né? Fala no nome de Jesus, ele treme. E em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã,
Todas as orações litúrgicas concluem com essa fórmula: Perdomine nosso Iesum Christum, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Né? O nome de Jesus está sempre ali. A Ave Maria tem no centro da oração da Ave Maria, né? no núcleo dela, bem no meio dela, tem o nome Jesus. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus está no centro. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ave Maria, então, culmina no bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental, né, denominada a oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. E Cristo, né, também não era sobrenome dele. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido, né? Ungido, aquele que recebeu o óleo. Havia essa... até hoje tem um pouco, né? Essa tradição, né? do óleo como sendo algo que dá a fortaleza. Né? Eu digo até hoje porque você vai ver aí um concurso de fisiculturismo, né? Aqueles corpos malhados, eles passam aquele óleo, né? Que fica mais brilhante. Né? Então, existe essa associação do óleo com a fortaleza. E aí, de uma forma, talvez um tanto, como é que se diz, supersticiosa, não sei se eu posso dizer assim, né? Havia essa tradição entre os antigos guerreiros, né? Antes do militar ir para a guerra, ele ungia seu corpo com óleo, porque naqueles óleos haveria a força para ele vencer o combate. Né? E de uma forma não supersticiosa, mas transcendente, né? Havia a graça imposta pelo óleo dos sacerdotes. Né? E colocamos isso nos nossos sacramentos, né? Tanto no batismo, como no crisma, e na unção dos enfermos, né? Faz parte da matéria dos sacramentos um santo óleo, né? A qual há um vínculo da graça ali. Né? Então, estar ungido com óleo, né? Significa estar repleto de uma certa graça. E aí a gente tem lá no Antigo Testamento, né, aquela passagem onde Saul era rei e que Deus dizia, dava ali ao profeta Samuel, né, escolher o próximo rei, né, eu vou te apontar quem será o próximo rei. Ele vai lá entre os irmãos de Davi, né, escolhendo qual que vai ser o guerreiro que eu vou ungir contra o óleo. Esse é... Então, Davi é ungido com óleo, né? Ele é Cristo, ele é ungido com óleo para ser rei. Né? No caso de Jesus, de novo, esse óleo atinge um grau maior de perfeição. Aquele que acumula todas as graças, todas literalmente, porque tudo que está no Pai, ele colocou no seu Filho. Né? Na aula sobre a Trindade, a gente foi bem enfático em trabalhar esse conceito. Né? Tudo do Pai, o Pai derrama no seu Filho ao gerá-lo. Né? Nada sobra e tudo sobra, pois sendo o Pai infinito, ele pode doar-se infinitamente e o Filho também ser infinito, e ser infinito nada sobra no Pai. São uma imagem perfeita um do outro, a ponto de que o Filho pode dizer para Tomé, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não, para Filipe, desculpe, né? Tanto tempo estou convosco, Filipe, ainda não viu? Quem me viu, vê o Pai. Porque o Filho é uma imagem perfeita do Pai. Não há diferença entre eles. A diferença entre eles, já falamos aqui, está na relação entre eles. Né? Porque o Pai gera o Filho não gera o Pai. Mas um é uma imagem perfeita do outro, porque ele se doa por completo ao Filho ao gerá-lo. Né? O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano, falamos isso, né, pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados de Israel, depois dele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício do Cordeiro, na Páscoa judaica. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, São Paulo quis afirmar que na humanidade deste último, que era Deus quem em Cristo reconciliava consigo o mundo. A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador, pois a partir de agora é o nome de Jesus que manifesta a plenitude do poder. Acho que eu já li isso. Né?
Já estava lá no ungido, voltei aqui, desculpa. Então, o Cristo é um ungido, aquele que recebeu o óleo, aquele que recebeu o crisma, né? Quando vocês forem crismados, vocês serão cristos, ungidos com o óleo do crisma, do santo crisma. O sacramento tem esse nome por referência a esse óleo. O Messias deve ser ungido pelo Espírito do Senhor, né? Então, você vê muito essa simbologia da unção, né, em vários aspectos da liturgia, né? Desde a liturgia judaica, né, aqueles rabinos com aquelas barbas grandes, né, e aqueles filatérios que iam escorrendo aqueles filetinhos, né, que escorrem nas mangas deles, né, isso representam essa unção, né, daquele óleo que vai se derramando. Um dos salmos fala disso, né, são como as barbas de Arão, né, aquele óleo que vai escorrendo, que vai derramando como os filatérios dos judeus, né. Isso na liturgia católica, né, é representado ali pela estola do sacerdote, aquele óleo que derrama e que vai caindo sobre os seus ombros, né, pelo escapulário dos carmelitas, né, que vai escorrendo e cai por entre as escápulas, né. O escapulário original dos carmelitas, né, eu falo isso que muitos, aqui no Rio de Janeiro é muito comum entre surfistas, né, ter essa prática de carregar um escapulário do Carmo, né, talvez boa parte dos surfistas não sabem o que significa aquilo, né? Mas vocês conhecem esse sacramental, né? Aquele escapulário do Carmo, ele faz, por ser um escapulário do Carmo, né, faz referência à ordem dos carmelitas, né? Os carmelitas, eles vão ter aquele manto, né, daquele couro marrom, que ele recebe o nome escapulário porque ele fica entre as escápulas, né? Esse que a maior parte das pessoas leigas usa, é um pedacinho daquele manto, né, dos carmelitas, que aquele sim é grandão, né, que escorre, né, representando essa unção de Deus, né. E você usa também ali um pedacinho na frente, um pedacinho atrás, né. O uso convém que ele seja consagrado, tem um rito, né, que o sacerdote faz para consagrar a pessoa na ordem dos carmelitas, né, e quem usa, tendo feito o rito, existem algumas graças, né, que o sacramental traz, né. Entre elas, né, passa a pertencer à família dos carmelitas, né, e compartilhar das graças da ordem dos carmelitas, passa a receber uma indulgência plenária na festa de Nossa Senhora do Carmo, né, todo ano, e existe uma promessa de Maria, né, de que aquele que morra usando o escapulário do Carmo, ele subirá aos céus, né, não em corpo, né, mas em alma. Ele sairá do purgatório e alcançará os céus no primeiro sábado após a sua morte, né? Então, é uma prática que muitos cristãos têm, né? Essa devoção de usar o escapulário do Carmo, né? Conta dessa promessa de Maria de ir para os céus no primeiro sábado depois da sua morte, né? Já sair do purgatório e ir para os céus. Mas também faz uma referência a essa questão da unção, né? Como os óleos derramados sobre a barba de Arão, né? Não lembro qual é o número do salmo que fala esse verso, né? Como óleo derramado sobre a barba de Arão, essa unção do crisma. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, né, que quer dizer ungido. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, né, tu és o ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque ele leva à perfeição a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, né? A gente deu o exemplo aqui, né, de Saul, Davi, e os sacerdotes também eram ungidos, né, para uma missão específica. E em raras ocasiões os profetas. Esse devia ser por excelência o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei, né? Então, essas duas passagens, né, a gente vê essa questão da unção de Jesus com o Espírito do Senhor, que é representado pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo está presente ali no Mateus 1, que a gente leu aí da Anunciação, né? Mas como isso acontecerá se não conheço homem algum? Eis que o Espírito lhe cobrirá. Então vem essa unção do Espírito Santo sobre Maria, e daí vem a encarnação,
E por isso que há uma tradição em dizer que Maria recebeu um Pentecostes antes dos apóstolos no cenáculo, né? A tradição fala aí de um proto-Pentecostes, né? Se Maria já nesse momento recebe o Espírito Santo para conceber Cristo, né? Ela já teria tido o seu proto-Pentecostes, o seu Pentecostes pessoal ali naquele momento, né? Já era a cheia de graça, né? E aí Maria estava presente também, né, no cenáculo na ocasião do Pentecostes propriamente dito, né? Mas ela já estava cheia do Espírito Santo ali, né, antes, né? A tradição vai dizer, né, se ela já nasceu cheia do Espírito Santo, nasceu cheia de graça, sem a mácula do pecado original, recebe ainda mais o Espírito Santo aqui, que lhe encarna o Filho. Então temos aí a unção com o Espírito Santo ainda no ventre de Maria, né? E vamos ver essa unção com o Espírito Santo em mais dois momentos aqui, né? Seu batismo e sua transfiguração, né? O seu batismo em Marcos 1, 9 e 11. Que veremos aí as três pessoas da Santíssima Trindade, né? Batismo de Jesus. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. Então, se esperava que o Messias receberia essa unção, esse crisma, que é o próprio Espírito de Deus que subiria sobre ele, isso está representado aqui simbolicamente por esta pomba, né, que é uma imagem alegórica do Espírito Santo, que desce sobre Jesus. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti eu ponho a minha afeição. E a gente tem um episódio muito parecido com esse aqui do batismo depois, na transfiguração, né? E vai ter aqui em Marcos 9, 2, 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo, né? 6 dias depois do primeiro anúncio da paixão, tá? Ele anunciou a paixão e subiu com os discípulos no Monte Tabor, transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram Elias e Moisés, né? Um representando os profetas e o outro representando os patriarcas, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estava de sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Olhando eles, logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Então a gente tem aqui uma outra alegoria do Espírito Santo, a nuvem. Existem várias alegorias do Espírito Santo, né? As línguas de fogo, a nuvem, a pomba. Nós temos uma imagem muito parecida, né, com a do batismo, né? Desta unção, né, em cima de Jesus, né, que aparece ali transfigurada, e aquela nuvem que vem ao redor, que simboliza também o Espírito Santo, e praticamente as mesmas palavras do Pai, né? Este é meu filho bem amado, em quem eu boto toda a minha afeição, né? Então isso reforçou, né, entre os primeiros, né, entre os apóstolos, né, essa ciência, né, de que, olha, este é realmente o Cristo, né? Percebe? Foi 6 dias depois do primeiro anúncio da paixão, que por sua vez ocorreu logo depois da profissão de fé de São Pedro, né? São Pedro já tinha professado a sua fé, né? E isso é como que ratificado pelo episódio da transfiguração que acontece ali 6 dias depois, né? Pelo Espírito Santo, através dessa nuvem, né, que vai ungir nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso acontece também na missa, né? Na missa a gente também pede, né, quando a gente quer transformar, né, quando o sacerdote vai... aqui foi a transfiguração, e agora eu vou falar da
Transubstancialização. Quando o sacerdote vai transformar o pão no corpo de Cristo, ele pede também, derrame sobre este pão o Espírito Santo, né? Enviai o vosso Espírito Santo sobre essas oferendas para que elas se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente clama para que o Pai envie a unção, o Espírito Santo vem como a unção, né? Que é derramado sobre as espécies, né, do pão e do vinho, que se tornarão transubstancializadas no corpo e no sangue de Cristo, né? Com toda a sua corpo, alma, divindade, né? Presentes ali realmente naquelas espécies. Vou para o parágrafo 440. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, né? Anunciando a paixão iminente. Então, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo no ato ali ratifica. Falaste bem, né? Isso não te foi revelado pela carne, né? Mas pela... Está já aberto aqui, né? Tu és o Cristo, né? Em São Marcos ele não confirma, ele vai confirmar depois em São Lucas, né? Lucas 9, 18, 22. Desculpa, também não é em Lucas, é em Mateus. Mateus 16, 16, 13. Em Mateus, realmente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Então ele ratifica ali na hora para Pedro, né? E logo depois, né, uma semana depois, ele vai certificar ainda mais isso com o episódio da transfiguração. Filho único de Deus... tem uma outra coisa aqui, né? Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, seja na missão redentora do servo sofredor, né? O que é essa missão redentora do servo sofredor, né? A gente muito falou aqui sobre essa questão do Messias, né? Mas existe uma outra tradição no Antigo Testamento, né? Muito falado no livro do profeta Isaías, né? O profeta Isaías fala da vinda do Messias, mas ele fala também desta figura misteriosa, que é a figura do servo sofredor, né? Quem é o servo sofredor, né? Hoje a gente sabe que tanto o Messias como o servo sofredor, eles são a mesma pessoa, né? Mas isso não era tão claro para os judeus, né? Eles não tinham essa, né? Havia essa perspectiva de um Messias que viria já na glória, que já viria como um líder militar, já na realeza, né? Como nós sabemos que ele virá na sua segunda vinda, né? Mas, né, lá no profeta Isaías, né, ele vai falar aqui no capítulo 52, né, eis que meu servo prosperará. Assim como sua vista, muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava, pois havia perdido a aparência humana, né? Então ele fala, né, dessa pessoa que está transfigurada, né, que após suportar em sua pessoa os tormentos, se alegrará em conhecê-lo em livro. Aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, né? Ele fala muito, né? Ele não abriu a boca, foi maltratado, resignou-se como um cordeiro. Então ele faz várias referências no profeta Isaías do que aquilo que a gente vai ver de Cristo na sua paixão, né? Ele ficou calado, né? Então Pilatos perguntava, mas não vê de tudo os que te acusam, você não vai responder nada, né? E ele ficava calado, e ele sofria, né? Ele faz várias referências, e o judeu até então não tinha realizado que o Messias e o servo sofredor, embora já se esteja aqui no profeta Isaías, né, que após suportar em sua pessoa todos esses tormentos, ele se alegrará
de conhecê-lo até o enlevo. Justo o meu servo justificará muitos homens, né? Então já havia aqui, né, a ideia de que este servo sofredor justificará os homens, mas não se havia feito a ligação de que o servo sofredor e o Messias eram a mesma pessoa, né? Viriam na mesma pessoa. É somente após sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante de Deus, né? Então, o próprio Pedro não entendia também que era a mesma pessoa, né? Se na mesma passagem aqui que ele professa, né, tu és o Cristo, quando o Cristo em seguida, olha, eu sou também o servo sofredor, é necessário que eu seja dado na mão dos gentios e que venha sofrer muito nas suas mãos e morrer, mas ressuscitaria no terceiro dia. E Pedro vem, não, Senhor, que isso não ocorra contigo, né? Pedro também não tinha sido realizado ainda que o servo sofredor e o Messias eram a mesma pessoa, né? Só depois da ressurreição é que ele entenderá. E ali no Atos dos Apóstolos, né, ele vai dizer que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu o Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Filho único de Deus. Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa, então, uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A gente teve aí a aula da criação, né? Então, Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, de uma certa forma, sendo Deus o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de alguma forma, Deus é o Pai de todas as coisas, né? No sentido que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, quando eu digo que Deus é o Pai de todas as coisas, por que eu posso dizer que o Filho é o Filho único de Deus? Porque nada é filho de Deus como o Filho. Nem nós, né? Puxa, né? Mas se ele é o Filho único, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu único Filho, Jesus Cristo. Então eu não sou filho de Deus? Se Jesus Cristo é o único Filho, que sou eu, né? Bom, se você não é batizado ainda, talvez seja mais apropriado dizer que você é criatura de Deus e não ainda filho de Deus. Embora, como eu falei, de uma certa forma, toda criatura é filho de Deus. Mas um batizado não é filho de Deus da mesma forma que um camelo, né? Ou mesmo que um ser humano não batizado, né? Ao mesmo tempo que um ser humano batizado não é filho de Deus da mesma forma que o próprio Cristo. Existem graus diferentes de filiação divina, né? Só em Cristo Deus se derramou inteiramente, sendo da mesma substância que o Pai, né? Nós somos semelhantes a Deus, né? Mas não somos iguais, né? Fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas perdemos um pouco disso pelo pecado, né? Voltamos a nos tornar semelhantes a Ele pelos sacramentos, mas não iguais. Somos apenas iguais quando iguais em Cristo, quando enxertados no corpo místico de Cristo, mas não da mesma forma, né? Cristo vai falar, o meu Pai e vosso Pai. Vai estar aí nessas orações sacerdotais, ali que está ou em João 13 ou em João 14, né? Depois eu chego nisso, que o próprio catecismo vai citar isso, né? Oi? João 20, 17, né? Exatamente, né? Então, não somos filhos da mesma forma, né? Quando Deus cria as coisas, ele tem uma relação com as coisas da mesma forma que o Renato vai criar, sei lá, um capítulo de livro, né? Me chamaram lá para escrever o capítulo de asma lá de um livro de pneumologia, né? E às vezes eu posso me dedicar tanto àquela obra que no final, assim, eu fico com aquele carinho, puxa, saiu aqui meu filho, né? Ou mesmo um romance, né? Você
escreveu lá um romance ou uma outra obra de arte, uma peça musical, um quadro, né? E você se dedicou àquela sua obra com tal afinco que, no final, né, se ficou bem feito, né, ficou bonito, né, você pode ter um certo orgulho, né, do seu filho, né? Puxa, meu filho, como ficou lindo, né? Mas, de forma alguma, você vai encarar a sua obra de arte com o mesmo carinho que você encara o seu filho biológico, né? Então, eu agora... Aqui a Ordem fez aí agora nas últimas semanas um concurso da música agostiniana, né? Eu escrevi lá, eu compus lá, fiz uma composição minha lá sobre Santo Agostinho, sobre a conversão de Santo Agostinho e mandei lá no concurso, né? Ia sair ontem o resultado, mas é por causa do Covid foi adiado, sei lá quando vai sair esse resultado, né? E, pô, legal, ficou bacana a minha música, né? Mas jamais eu vou olhar para a minha música com o mesmo carinho que eu olho para os meus filhos, Joana, Tiago, Francisco e Catarina, né? Eles, de forma alguma, aquela música vai ser meu filho como os meus filhos são. Assim como as criaturas de Deus não são seus filhos como os filhos de Deus. E como os filhos de Deus, igreja, não são seus filhos como o filho unigênito. Ele é filho de uma forma que só ele é filho, em quem eu ponho toda a minha afeição, né? Ah, Deus não põe afeição por mim? Claro que põe. Mas Deus se derrama inteiramente no seu filho ao gerá-lo, né? Não guarda nada para si, né? Como o pai do filho pródigo fala para o irmão mais velho, né? Meu filho, tudo que é meu é seu, né? Então, Deus coloca tudo de si no seu filho. Filho de Deus, no Antigo Ajali, não acontece o mesmo com Pedro. Os que designam Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso, né? Então, algumas pessoas já reconheciam Jesus como Messias, mas quando Pedro professa a sua fé, ele fala algo mais, né, que os demais ainda não tinham realizado, né? Não tinham realizado que o Messias seria o próprio Deus. O Messias seria um rei, né, que libertaria Israel de Roma, que assumiria o trono de Davi, né, que levaria o povo à prosperidade, mas havia uma visão muito terrena disso tudo, uma visão muito materialista, né? Por isso, os escândalos que aconteceram quando da vinda de Cristo, né? Mas espera aí, Jesus, é agora que há de instaurar o reino de Israel, né? E ele fazia questão de ensinar, o meu reino não é deste mundo. É necessário que essas coisas aconteçam, que eu venha a morrer. E eles não entendiam. Anunciou a sua paixão 3 vezes e eles não entenderam. Tanto que fugiram, com a exceção de São João, porque não entenderam. Pensavam nele também como um Messias humano, como um rei político, como um rei militar, né? E não como o próprio Deus. Então, quando Deus professa a sua fé, ele fala de uma forma diferente, né? Fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Não sei se os demônios já tinham entendido isso, né? No começo, né, acho que já no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, você já tem uma profissão de fé de um demônio aqui, né? Em Marcos, capítulo 1, versículo 21, dirigiram-se para Cafarnaum e no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se na sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Já tem uma profissão de fé do demônio aqui. Não sei se o demônio acredita nisso da mesma forma que Pedro professou sua fé, mas tem um ponto aqui que é importante. O demônio crê em Deus. O demônio crê em Deus. Eu sei quem tu és. O que o demônio não crê? Que Deus o ama. E ama até hoje. Também o demônio é criatura divina. O Pedro falou um pouco nas aulas passadas sobre o mistério da iniquidade, o mistério do mal, né? Porque as coisas... o mal, porque Deus permite a ação de Satanás sobre o mundo, né? Isso é um grande mistério que a gente não vai compreender, né? Mas talvez, desculpa, a ideia da minha cabeça, do Renato, não do catecismo, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo essas coisas aqui, né? Acho que
Acho que Deus não deixa de amar as suas criaturas nunca. O diabo não o ama. Não porque não acredita que ele existe, mas porque não acredita que ele o ama. Né? Não crê que Deus o ama, que Deus quer o melhor para ele. Né? Por isso diz o seu não serve, eu não servirei. Porque você não quer o melhor para mim, você quer que eu adore um Deus que é homem, que é uma criatura de barro, né? Um Jesus. Né? A tradição conta que um dos motivos do non serviam de Lúcifer, né, seria que, de alguma forma, o diabo já contemplou que em algum momento Deus viria ao mundo na forma de um homem, em Jesus Cristo. E se recusou a adorar um Deus que é um homem, um ser de barro. Ele, anjo de luz, se rebaixar a adorar um homem? Não servirei, não serve. Né? E eu convido a todos vocês a opor o non serviam de Lúcifer diariamente com essa palavra. Se eu puder pedir para vocês que a primeira palavra do seu dia seja essa, né? Eu convido vocês que a primeira palavra do seu dia acordar seja serviam, servirei. Né? Algumas pessoas têm inclusive o hábito de, primeira coisa do dia, né? Minuto heróico, né? Já falamos de minuto heróico. Tocou seu despertador, você vai levantar da cama, não vai ceder um minuto sequer à preguiça, porque isso seria o seu primeiro pecado do dia, né? Um pecado de preguiça, né? Quando você aperta aquele botãozinho lá do despertador, né? Oxalá os despertadores viessem sem aquele botãozinho. Mas é o primeiro pecado do dia, um pecado de preguiça, né? Você já levantasse da cama, se ajoelha, beija o chão, servirei, né? E que você fosse para o seu dia com esse espírito, né? Senhor, estamos aí, o que tem para mim hoje? Vou te servir. Opor isso ao non serviam de Lúcifer, né? E a tradição conta que talvez o motivo do non serviam de Lúcifer seria esse, né? Contemplar, já que viria Deus ao mundo na forma de um homem e que ele, por sua soberba, se recusou a servir um homem, um ser de barro, ainda que fosse o próprio Deus, tivesse a natureza divina ali também, né? Então o demônio, ele não acredita que Deus o ama, né? Quer perguntar? Não? Então esse é um segundo ato de fé que eu convido, né? Creiam em Deus, mas creiam que Deus os ama mais do que a todos. Talvez ele ame também os demônios, né? Então, a gente falava, né, no mistério da iniquidade, por que permite ação, né? Por que quando Cristo tirou lá a legião, aquele monte de demônios que estava naquela pessoa, né? Nos chamam legião porque somos muitos. Vocês lembram dessa passagem do Evangelho? O que ele faz com aqueles espíritos impuros, né? Permite então pelo menos que a gente vá para os porcos. Bom, meu filho, vai lá. Mas por que ele permitiu, né? Por que ele fez isso? Aqueles porcos não serviam de comer para aquelas pessoas? Não sei, porque se eram judeus, os judeus não podem comer porcos, né? O porco é um animal impuro para o judeu, né? Mas eu vejo isso como aquele filho que é birrento, né? E que pai que nunca deu uma bronca no filho, né? Com o intuito de amá-lo, mas que no fundo do coração você está morrendo de dó de dar a bronca no seu filho, né? A gente estava lá em casa, né? A Joana já aprendeu a dormir bem, né? O Francisco ainda é muito pequenininho, o Tiago às vezes ainda fica naquela, o meu filho do meio, o Tiago tem 3 anos. Né? Papai, fica aqui comigo de noite, né? E a Laila fala, não, ele tem que aprender a dormir sozinho. Né? E às vezes dá uma dor no coração, né? Ele quer ficar um pouquinho ali com o menino, fazer um carinho nele, né? Mas o bom pai, né, que quer educar seu filho, sabe que seu filho tem que crescer homem, né? Quer aprender a dormir sozinho, né? Aprender a ter essa coragem, né, de vencer aí o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, né? E às vezes a gente tem que resistir. E às vezes a gente cede numa coisinha pequena, assim, tá bom, filho, eu vou fazer aqui 2 minutinhos de cafuné em você, né? Vai lá vem você mima muito o garoto ali, 2 minutinhos de cafuné. Às vezes você sabe o que é melhor, né? Mas você quer conceder uma coisinha para o seu filho. Né? Você dá um castigo nele, mas aí depois, né, passou aquilo tudo, você vai lá dar um chocolate, né? Então, não sei, eu vejo dessa forma, eu acho que Deus ama todas as suas criaturas, né? Inclusive aquelas que não amam, como os demônios. Né? Bom, eu quero o bem dessa pessoa, vou te tirar desse ser humano aqui, ele vai ficar livre de você. Deixa que você vá para esses porcos aí, que são animais que eles não deveriam estar comendo mesmo, né? E tem esse incidente aí da manada dos porcos, né? Mas, então, que creiamos em Deus, mas que creiamos que Deus nos ama, e nos ama primeiro, não se deixará vencer em generosidade, sempre estará disposto a nos amar mais e mais, e por mais que nos esforçamos por amá-lo de volta, ele sempre nos amará muito mais, né?
E aí, quando a gente tem filhos, a gente aprende a ser bons filhos para os nossos pais, né? Porque, às vezes, né, nada contra, né? Temos aí várias espiritualidades na igreja, né? Mas no SCC tem um momento, né? Quem já fez o SCC, que é a hora de perdoar os seus pais, né? E sim, né? Devemos perdoar os pais. Eu fiquei pensando assim, puxa, perdoar os pais, né? Provavelmente os nossos pais têm muito mais para nos perdoar do que nós temos para perdoá-los, né? É claro que existem exceções, né? Mas de uma forma geral, né? A gente apronta muito, né? Durante toda a nossa juventude, né? E é muito suor que nossos pais dão por nós, né? Por isso que temos que honrar pai e mãe é um mandamento, né? Dos nossos pais humanos, né? Porque eles nos deram a vida, né? Devemos muito a eles, né? E eles têm muito mais que nos perdoar do que nós a eles, né? E olhamos dessa forma também, né? O Deus, que é nosso Pai, né, nos amou muito mais, né? Então temos todo o nosso amor que a gente pode dar para Ele em volta, nunca vai ser uma centelha, um centésimo de todo o amor que Ele nos dá. E que acreditamos nisso, que creiamos não só na existência de Deus, mas que Deus nos ama e ama muito, e quer o nosso bem. E que tudo aquilo que acontece, mesmo coisas que possam nos parecer, né, a gente está falando de mistério da iniquidade, coisas que possam nos parecer ruins, de alguma forma servem para a nossa edificação pessoal. São Paulo vai colocar, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é possível que Deus tenha colocado esse coronavírus aqui, que quer alguma coisa boa disso tudo, né? De alguma forma misteriosa, que nós não entendamos, e que às vezes possamos endurecer nossos corações quando alguém perto da nossa família é hospitalizado, ou até mesmo venha a falecer, né? Saiba que Deus quer tirar algo de melhor para você ali, seja em crescimento, em desprendimento, né? Se tudo fosse muito macio, a gente seria pedra bruta. Às vezes é pelos choques com as adversidades que a gente vai sendo esculpido na forma da santidade, que a gente vai perdendo as nossas arestas, né? E nos tornando brilhantes, né? Se não houvesse choque, não nos santificaríamos, tudo ia ser muito fácil. É exatamente às vezes nos momentos mais duros da vida que a gente tem a oportunidade, de provar o nosso amor. Quando a gente, nos momentos mais duros, a gente se mantém solidário, né? A gente diz, né, vivemos aqui, a gente está numa paróquia na Barra da Tijuca, né? Existe uma crítica aos moradores da Barra da Tijuca, e de certa forma acho que eu sou um pouco assim, né? E muitas vezes a gente não conhece os nossos vizinhos. A gente pode às vezes morar num condomínio enorme ou os conhece muito superficialmente. Às vezes no subúrbio há mais essa cultura, né, de ir na casa do vizinho tomar uma xícara de café, né? Ou uma cena que às vezes a gente vê quando a gente anda pelo subúrbio, né? O pessoal pega a cadeira de praia e bota na calçada ali na rua e fica batendo papo. Talvez exatamente as pessoas que tenham mais necessidade precisam mais dos outros, né? E se abrem mais para os outros, porque tem necessidade e em contrapartida vão apoiar os outros, né? Na hora de um aperto você vai me acudir. Servem mais. Oi? Servem mais. Servem mais. E às vezes a gente é muito autossuficiente. Então às vezes um tropeço é bom para a gente perder um pouco da nossa autossuficiência, né? Teve algum momento aí, né? Eu sou pneumologista, né? Que no meio aí desses meses aí de pandemia, né? Eu lembro eu falando com o meu diretor espiritual, nossa, eu estou esgotado, porque durante um dia eu recebo muitos telefonemas, né, e mensagens de pessoas que alguém pegou coronavírus e que me liga e que quer um conselho e tal, e eu não dou conta, né, de atender todo mundo. E às vezes eu corro o risco, né, de pecar e ser duro demais, né, com alguém que está em necessidade, né? E aconteceu um negócio lá na minha vida, né, que eu precisei lá ligar para um amigo meu, advogado, também para pedir um conselho para ele. Eu fiquei pensando, eu não sou autossuficiente, às vezes acontece uma cagada na minha vida que eu também preciso recorrer ao outro e abusar da bondade, da paciência dos meus amigos, né, porque eu também estou num apuro, né? E, pô, que bom que Deus permitiu que acontecesse essa coisa comigo, né? Porque é uma forma também de eu sair um pouco aqui do meu pedestal, né? Às vezes quando você está muito ali, as pessoas muito te procuram, te pedindo ajuda para várias coisas, né? Você corre essa tentação de se ver um pouco ali como o rei da cocada preta, né? É bom tomar uma porrada de vez em quando para você
baixar o salto, né? Então isso pode ser um motivo que Deus permite, né, o mal, a adversidade, porque isso nos faz mais santos, isso nos faz crescer em virtude, se soubermos encarar isso com bons olhos, porque se não temos a graça, ou se fechamos os nossos corações, as adversidades nos levam a um coração mais duro, né? E isso é uma luta que a gente deve ter, né? Eu vejo aqui que a maioria de nós aqui somos jovens, né? Existe aí uma definição do que é a velhice, né? Que a velhice é quando os sonhos se transformam em lamentos, né? E da onde vem isso? Muitas vezes os jovens são mais sonhadores, né? Eles fazem projetos, querem conquistar coisas na vida. E às vezes, ao passar dos anos, as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando pancada através de pancada e a gente deixa de fazer projetos e muitas pessoas envelhecem se tornando um pouco mais amarguradas, né? Nós, católicos, não podemos ser assim. Temos que ser jovens sempre. Por quê? Os nossos projetos não se encerram aqui. Os nossos projetos são a santidade, são o reino de Deus. E sempre devemos manter viva essa esperança, né? Quando conversamos com pessoas, e às vezes a gente vê isso já em pessoas jovens, já que as pessoas já se amarguraram, porque já se decepcionaram com a vida, a ponto de se tornarem cínicas, né? E fechadas ao amor. E olha, por exemplo, o casamento, né? Olha, o casamento, né? Lá no noivado eu fiz 1000 expectativas, né? E conforme os anos do casamento foram acontecendo, eu fui vendo que essa pessoa não me ama, né? E para que eu vou me esforçar para fazer, para servir essa pessoa aqui que está comigo, se ela também não me ama? E a pessoa vai vivendo o casamento de uma forma mais cínica, né? Somem um pouco os sorrisos, some um pouco aquela alegria, aquela vontade de estar com o outro, né? E depois, tá tudo bem, tá tudo bem, não posso me queixar de nada não. E a pessoa vai vivendo uma vida muito resignada, né? No mau sentido da coisa, né? Que, olha, o mundo é só pancada mesmo, né? E não, nós como cristãos, né, temos que saber enxergar a adversidade, as dificuldades, com olhos de esperança. Deus é um pai que me ama. O pai está brincando comigo, né? Ele está fazendo aqui uma brincadeira e quer que eu aprenda alguma coisa disso daqui, né? Mas é tudo uma brincadeira. No final eu vou tirar uma coisa melhor daqui. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, enxergar os aspectos positivos também na adversidade, isso nos faz crescer em santidade, né? É uma obrigação do católico cultivar uma virtude chamada alegria, né? E a alegria como virtude, e não como sentimento, mas como estado de espírito, que pode virar sentimento se soubermos viver dessa forma, né? Puxa, mas aconteceu um monte de coisa, eu vou botar aqui um sorriso amarelo, uma máscara no meu rosto. Não é você fingir um sentimento, é um estado de espírito, viver para os outros como uma pessoa alegre. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, né, é muito bom para você e para os que estão ao seu redor se você se esforce por dar um sorriso, se você se esforce por criar um clima alegre no ambiente onde vocês passam. Muito mal faz a igreja aqueles católicos que são tristes, né? Então, se o Renato chegar assim, puxa, o Renato ele tem 4 filhos, né? Pô, esse negócio de ter 4 filhos é uma droga, cara. Não tenho tempo para nada. Os moleques pintam 7 lá em casa, quebram tudo. Eu estaria fazendo um grande mal à igreja, né? Assim, é claro que existe cansaço em ter uma família numerosa, é claro que gasta uma grana, né? Mas, puxa, né? Você chega do trabalho, vê aquela molecada pular no seu pescoço, papai, olha o desenho que eu fiz. Pô, tem coisa boa pra caramba também, né? Você construiu uma família sólida, aí no domingo, a mesa, depois que eles crescem, naquela mesa de jantar cheia, todo mundo construiu sua família, alcançaram coisas na vida. As coisas positivas são muito maiores, né? Quando você constrói um lar amoroso, onde todos se amam, onde todos são criados na virtude, né? Então, devemos dar testemunho de alegria. Isso evangeliza. Isso convence as pessoas, né? De novo, o exemplo lá do BRT com a Bíblia na mão. Quando vivemos alegres, né? E de novo, não é uma alegria fingida. Quando olhamos a realidade com olhos transcendentes e sabemos que as coisas negativas nos edificam, passamos a viver de forma mais alegre, ficamos mais tranquilos, né? Mais calmos. Já tem um filme que é muito bom, que é daquele menino que é advogado, Questão de Tempo, eu acho.
About Time, é uma coisa assim. Tem umas cenas lá meio sensuais que não são tão boas assim, mas parece que hoje é obrigatório, né, num filme ter uma cena sensual para poder estar no cinema, enfim. Isso à parte, tem uns conceitos muito bons nesse filme, né, que esse menino, ele descobre que deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui, para ver se eu posso falar dessas coisas ou não. Ele descobre que todos os homens da família dele têm um superpoder, né? Você viu esse filme? O pai dele chama ele quando ele tem 18 anos, olha, todos os homens da nossa família, eles podem, vai aqui para um lugar escuro, você fecha os olhos, você pode voltar no tempo para alguma outra situação da tua vida, né? Ah, que legal, tá? Ele faz isso no começo para se dar bem com as meninas, né? Ele é meio pastelão, né? Ele vai lá fazer um galanteio, ele fala um monte de bobagem, pô, deixa eu fazer de novo. Aí ele volta no tempo para refazer aquilo que ele faz, né? Então tem todo esse lado pastelão do filme, mas aí tem um lado que é muito bacana. É que ele tem lá um dia super corrido e tal, não sei o quê, aí tem lá o processo dele lá, ele entrega lá o negócio lá, eles ganham lá, não sei o quê, ele vai... Porra, eu vou viver esse dia de novo, porque eu já sei que no fim do dia vai dar certo. Então, se eu viver ele de novo sabendo que vai dar certo, eu não vou ter toda a aflição que eu levei nesse dia, né, que tanto me angustiou, né? E ele vive, né? Então, ele tinha esse dia, ele chegava exausto lá com a esposa, tô exausto, não quero mais nada. Aí ele vivia o dia de novo, ele não se cansava tanto, porque ele já sabia que dava certo, ele chegava em casa, ainda era um super marido com a esposa lá e tal, não sei o quê, né? E... Desculpa, eu vou dar spoiler, né? Ele termina o filme dizendo, olha, eu já não volto mais no tempo. Eu simplesmente vivo o dia dessa forma mais perfeita, né? Como se eu sei que tudo vai dar certo no final, né? Nós, cristãos, temos que ter esse olho, né? Temos que viver a virtude da esperança sabendo que, se amarmos a Deus, tudo vai dar certo no final. As coisas negativas, né, são formas de nos tornarmos mais santos, né? Recursos que Deus colocou no nosso caminho, cruzes, né? Por que não chamá-las assim? Para que chegamos nós à santidade, né? E isso faz parte, né? Acho que eu desviei pra caramba do assunto aqui, né? Eu estava falando de Filho único de Deus, né? Então, ele vai falar, né, de Filho único. Ele vai fazer criaturas de Deus, todos somos. Quando somos batizados, nós somos enxertados na pessoa de Jesus Cristo. Passamos a fazer parte com Cristo do Cristo total. Então ganhamos a filiação divina. Passamos a ser filhos de Deus. Não exatamente da mesma forma que Cristo, né, que ele fala, né, o meu Pai e vosso Pai, né? Você falou que é em João qual? Que ele fala, meu Pai e vosso Pai. Deixa eu ver se eu acho aqui. É naquele final, naquela oração sacerdotal, né? Acho que são esses trechos que o Pedro colocou aqui. Ele fala no catecismo. Isso mesmo. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos dizeres, subo para meu Pai e vosso Pai. Então ele não disse suba ao nosso Pai, ao meu Pai e vosso Pai, né? Então a tradição sempre entendeu esse trecho, né, como uma certa distinção na forma de ser filho de Deus de Cristo e de sua igreja. Por mais que sejamos filhos de Deus em Cristo, enxertados nele, não temos a filiação divina da mesma forma que ele. Por isso que ele é filho unigênio, o filho único de Deus. Mas também nós somos filhos de Deus, né, pelo batismo, mais do que as demais criaturas, né? Porque Deus passa a nos amar, não como um capítulo de livro, não como uma aquarela, um quadro, uma sinfonia, mas como um filho seu. Não exatamente da mesma forma que o filho, que é consubstancial ao Pai, mas como um filho, né? Somos filhos adotivos de Deus, né? E temos que ter em mente isso também, né? Cultivar a filiação divina, a sensação de filiação divina, né? Então, que a gente ande pelo mundo sabendo, olha, eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que criou isso tudo. Isso também aviva a nossa esperança, né? E a nossa magnanimidade. E eu arrisco dizer uma santa soberba, né? Porque soberba é um pecado, não é algo, mas esse tipo de soberba é uma soberba boa, a soberba de quem se sabe filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus e ele não me faltará. Por isso que eu digo que há uma diferença entre magnanimidade, que seria esse caso, que é virtude, e soberba, que é vício. Então, ser humilde não significa apenas fazer coisas miudinhas, pequenininhas, né? Ser humilde não é ser pusilânime. Os santos são ao mesmo tempo humildes
e magnânimos, né? São humildes porque sabem que todos os seus méritos são de Deus, mas são magnânimos porque não são covardes, né, de desistir das coisas grandes e se contentar em fazer apenas coisas pequenas, né? E devemos seguir seu exemplo, né, buscando ser magnânimos. E às vezes a magnanimidade está em fazer bem feito as coisas pequenas, né? Muitas vezes a magnanimidade não está necessariamente em fazer apenas grandes coisas, mas fazer bem feito as coisas pequenas, né? Fazendo-as por amor a Deus, cuidando dos pequenos detalhes, né? Isso é magnanimidade, né? É você arrumar a sua cama, né, e não deixar aquela ruguinha. Estou fazendo isso por Deus. Deus quer a beleza, Deus quer buscar a perfeição. Eu vou fazer e vou fazer para Deus. Quando fazemos as coisas para Deus, nós cuidamos dos pequenos detalhes, né? E às vezes é muito bom quando esses pequenos detalhes são ocultos, ninguém vê, porque aí não alimenta a nossa soberba, né? São José Maria Escrivá, ele gostava de usar como exemplo umas esculturas que tinham lá no teto da Catedral de Burgos, né? Ele viveu uma época da sua vida em Burgos, durante a Guerra Civil Espanhola. Madrid estava tomada pelos os republicanos, ele foi com um grupo para a área dos nacionalistas, né? Que era em Burgos, através dos Pirineus. E lá em cima da catedral ele mostrava umas esculturas belíssimas que tinham lá em cima e que ninguém via. Porque se você olha ela do chão, elas estão lá só em cima do terraço, ninguém vai ver. Por que o artista caprichou tanto nos detalhes dessas esculturas se ninguém vai ver, né? Ou às vezes uma estátua dessas que tem numa igreja, a parte de trás, né? Está ali grudado na parede, ninguém vê. Mas ele caprichou nos detalhes ali, porque Deus vê. Nosso Pai Celestial que está no céu vê todas as coisas. E vale a pena caprichar nas coisas que só Deus vai ver, né? Então, às vezes, né, o Renato vai escrever lá a ficha do paciente dele, ele deve caprichar na caligrafia, na receita, para que o paciente entenda o que ele tem que tomar. Mas, às vezes, na ficha dele que só ele vai ler, ele pode fazer vários garranchos? Não. É bom que o Renato capriche também na caligrafia ali. Ah, mas ninguém mais vai ler. Mas eu estou fazendo aquilo para Deus, né? Eu estou trabalhando também para Deus, né? Hã? O prontuário médico, às vezes, a gente só faz com caligrafia própria, né? Pois é bom que a gente capriche nas coisas que a gente que os outros não vão ver também, né? Às vezes um detalhe ali no seu trabalho que ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, mas você faz por Deus e já tem valor para Deus, talvez até um valor maior, exatamente porque não alimenta a sua soberba. A soberba normalmente é um desejo de agradar o humano, né? De parecer bom para os outros, né? Eles não parecem bom para ninguém, mas parece bom para Deus. É algo para a gente meditar. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque o deu a entender claramente diante do Sinédrio a pergunta de seus acusadores. Tu és então o Filho de Deus? Jesus responde, vós dizeis, eu sou. Já bem antes, ele se designara o Filho que conhece o Pai, que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente para o seu povo. Distinguiu a sua filiação daquela, né, que ele vai falar, né, aqui ele está fazendo referência àquela parábola, né, que ele vai mandando os servos cobrar dos administradores da vinha o valor, né, da venda das uvas, né, e os servos vão matando, né, os mensageiros, né, do dono da vinha, até que ele manda o próprio filho, né? Então ele já faz essa referência como o Messias, como sendo o próprio Filho de Deus. Distinguiu a sua filiação, aí é o ponto que você falou, Tiago, da filiação dos discípulos, dizendo nunca nosso Pai, a não ser para... A única forma que ele falou foi no Pai Nosso, né? Para orientar o Pai Nosso. Ele sublinhou essa distinção, meu Pai e vosso Pai. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração de Cristo, né? A gente já leu, vou pular então, e depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada, estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar, nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Para a gente concluir, Senhor, né? Que também era uma palavra que tinha uma significância importante e diferente ali no judaísmo, né? Na versão grega dos livros do Antigo Testamento,
O nome inefável, né, o nome que não é dizível, com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido pelo nome Kyrios, que significa Senhor em grego, né? Daí vem o Kyrie eleison, né? E o Kairos. Aí é outra coisa. A gente vai falar, quando a gente vai falar na aula do Advento, a gente fala isso e no final, né? Na ressurreição dos mortos, a gente vai falar disso também. É outra coisa. Que é o Kairos, que seria o tempo de Deus, né? É a diferença de tempo humano, que é o Cronos, com o tempo de Deus, que é o Kairos, né? Que é a vinda de Deus nos Cronos. Mas é totalmente diferente o Kairos do Kyrios aqui. O Senhor torna-se, então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel, né? Kyrios, né? Senhor, né? Como eles não podiam falar a palavra, né? Só o sacerdote uma vez ao ano falar o Javé, passava a se referir a Deus mais comumente pela expressão Senhor, Kyrios, no grego. Jesus mesmo atribui-se de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, né? Mas também de modo explícito dirigindo aos seus apóstolos. Para quem não lembra, né? Ele está falando sobre Davi, né? Como é que Davi falava, né? Se o Messias virá depois de Davi, né? Será um filho seu, da sua descendência? Como que ele se refere ao Messias dizendo, vou dizer ao meu Senhor, né? Então ele tratava por Senhor, porque essa forma de tratamento era uma forma de tratamento que convia que o pai chamasse o seu filho de Senhor, né? Mas jamais o pai chamava o filho de Senhor, e sim o contrário, o filho chamava o pai de Senhor e não o pai chamava o filho de Senhor. Então como que Davi falava como um descendente seu chamando de Senhor, né? E muitos dos salmos, na autoria, é atribuída ao rei Davi, né? Como esse Salmo 110, né? Vou dizer ao meu Senhor. E ele conclui, né, dizendo que, olha, antes Davi queria ver o meu tempo, né? Antes de Abraão fosse, eu sou. É na hora que querem tentar tacar pedra nele. O filho existe desde todo sempre. Ele não passou a existir num momento, ele existe desde todo o sempre. Apesar dele ter sido encarnado posteriormente, ele já existia, né? Então ele já se define aqui como Senhor. De novo, né, no lava-pés, né, ele vai dizer, né, quando Pedro se recusa a lavar seus pés, né, olha, vós me chamais, né, mestre e senhor, e vós dizeis bem, porque de fato eu sou, mas deveis fazer essas coisas. A gente canta essa música que a gente cantou agora na Quinta-feira Santa, né, fala um pouco dessa passagem, né, vós dizeis bem, né, eu sou o vosso mestre e senhor. Jesus mesmo atribuiu, mas também de modo explícito dirigindo aos seus apóstolos. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam sua soberania divina, né? Então, né, ele vai dizer, né, olha, eu sou soberano. Vocês querem ver como Jesus é o Senhor do sábado? Ele se chama como Senhor do sábado? Para que eu prove para vocês que eu também tenho o poder de perdoar pecados? Olha, paralítico, levanta-te e anda. Então, quando ele faz seus milagres, cura doenças, expulsa demônios, cura cegos, multiplica os pães, ressuscita a filha da viúva de Naim, o filho de Jairo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, né? Ele está demonstrando o seu senhorio sobre a natureza. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o meu domínio, né? Quando ele anda sobre as águas, quando ele acalma as tempestades. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração, né? Então, Pedro já tinha falado, tu és o Cristo, né? E a gente tem essa expressão de adoração de Tomé, meu Senhor e meu Deus, né? Muitos católicos, no momento ali da transubstancialização na missa, né? Na hora que o sacerdote transforma o pão e o vinho, eles rezam essa jaculatória em silêncio, olhando as espécies recém-consagradas, meu Senhor e meu Deus, porque ele está ali verdadeiramente presente. E assume uma conotação de amor e de afeição que tornar-se-á peculiar na tradição cristã, né?
Quando Pedro diz, vou pescar, ele está lá pelado, pescando com João, né, depois da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele aparece na praia, vocês têm alguma coisa para comer, né? E Pedro não reconhece, mas lança as redes, e aí vem aquele monte de Pedro e João. Pedro, é o Senhor, né? Se transforma nessa expressão. Desde o princípio na história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. Então, o Senhor, portanto, não é César, não é um político, né? O Senhor é Cristo. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, quer se trate do convite à oração, né? O Senhor esteja convosco, que o sacerdote fala, ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Ou ainda no grito cheio de confiança e esperança, né? Maranatá, que significa Senhor, vem, vem Senhor, né? Amém, vem Senhor. Ok? Acho que concluímos aí 5 minutos antes hoje, né? A gente pode já por proximidade já fazer a nossa oração do Regina Coeli.